Salve a todos. Hoje são dia 13 de fevereiro de 2025. O Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca, ele foi fundado em 10 de abril de 2022 e desde esse momento ele ficou coletando informações. Hoje, nesse ano de 2025, junto à rede de museologia do Estado, a gente está desenvolvendo esse programa, que é uma série de entrevistas com pessoas que estiveram presentes na nossa luta e fazem parte da nossa história. Hoje estamos aqui com a doutora Eliane Oliveira, que é advogada da Pastoral de Favelas, e ela pegou o início do nosso processo de luta contra a remoção, que aconteceu entre 2011 e 2012. E eu vou pedir que ela se apresente e ela fale um pouco que é a Pastoral de Favelas, como é que ela se envolveu com movimentos sociais, e depois ela fala um pouco sobre essa trajetória aqui dentro da comunidade indiana, e ela vai ficar bem à vontade para falar sobre o ponto de vista dela. Isso que é importante a gente realçar. Boa noite a todos e todas. Então, eu me chamo Eliane Oliveira, sou advogada da Pastoral de Favelas da Arquidiocese do Rio, né, Igreja Católica. E a Pastoral de Favelas, ela começou lá em 1977 com o processo de remoção da favela do Vidigal, né, em que os moradores lá, eles receberam uma notificação na época para desocupar a área, que é uma área nobre dentro do estado do Rio de Janeiro, do município, né? E então houve assim uma força-tarefa com juristas católicos, advogados, que resolveram abrir uma luta contra essa remoção, né? Ela teve sucesso na época, a gente conseguiu suspender a remoção da favela do Vidigal e ficamos aí com esse marco, né? Do início da Pastoral de Favelas. Hoje a gente atua dando apoio a todas as comunidades do Rio de Janeiro que solicitam o nosso apoio, sempre ligado aos processos de moradia, né? Tentando fazer com que as pessoas conheçam os seus direitos em relação à moradia e que simplesmente não saiam das suas casas por causa dos problemas que existem, né, de falta de moradia e interesses econômicos, que normalmente, né, fazem com que as nossas comunidades sejam expulsas dos seus territórios. Então, a gente tem o nosso coordenador, que é o Monsenhor Luiz Antônio, temos agentes da pastoral e eu como advogada. Infelizmente, a gente não consegue atuar em todas as comunidades, porque são muitas no Rio de Janeiro, né? Só cadastradas aí, eu acho que deve ter mais de 1.500, fora as não cadastradas, né? E vivem de uma forma muito precária. E, infelizmente, os moradores eles não conhecem seus direitos e eles acham, né, que não tem direito a ficar naquela terra. Muita gente diz que são invasores, eles não são invasores, eles são ocupantes, né? A terra é de todos, né? A moradia é um direito constitucional, então a gente tem que lutar pelo direito à moradia. E a gente faz esse trabalho com muita honra, né? Então, assim, a comunidade indiana foi uma das comunidades que nos procurou na época, né? Seu Antônio, o saudoso seu Antônio, que já nos deixou, mas fez uma grande diferença, né, para a comunidade indiana, e ele nos procurou e nós começamos aí a participar dessa luta, né, da comunidade indiana. Estivemos lá várias vezes, inclusive o próprio arcebispo do Rio, Dom Orani, celebrou missa dentro da comunidade como meio de fortalecer a luta de moradia dessa comunidade. O seu Antônio nos procurou e nós temos uma parceria com o NUT, que é o Núcleo de Terras da Defensoria Pública, porque só eu, como advogada, não teria como defender todas as comunidades, né? Então, nós
fizemos esse link junto com a Defensoria Pública e levamos a Defensoria até a comunidade. Foram feitas, na época, várias reuniões lá e, assim, tivemos momentos, né, muito desgastantes na comunidade, porque, na época, o poder público estava intervindo na comunidade, dizendo que é área de risco, por causa daquele rio, canal, Maracanã, e realmente, às vezes, tinha as enchentes, mas tudo podia ser resolvido. Tanto que a comunidade está lá até hoje, né? Então, assim, não era tão grande risco. E que poderia ser feito alguma coisa como foi feito. O que eu acho, assim, é que não foi só a pastoral, não foi só o núcleo de terras, a defensoria, mas a união dos moradores, né? De continuarem lá e fortalecerem, dizer, é a nossa luta, nós vamos ficar, nós somos ocupantes dessa terra que estava sem o fim social da propriedade, e eles deram o fim social da propriedade. Então, é isso. Eu fico muito honrada de ter participado de todo esse processo, né? E ainda a luta ainda não terminou, né, Marcelo? Ainda existe muita luta pela frente, mas a Pastoral de Favela sempre vai estar presente, com certeza, ajudando no que for necessário. A Pastoral de Favelas, que a doutora Eliane fala, ela foi fundamental aqui para que nós pudéssemos iniciar nosso processo de mobilização. Porque através da Pastoral de Favelas, como ela citou o seu Antônio, né, que tinha aquela iniciativa de falar assim, não, a gente não pode ficar estático, a gente tem que buscar ajuda. Então, na Pastoral de Favelas, ele viu esse apoio que a gente tanto precisava naquele momento. Porque, para nós, moradores, para as pessoas que nunca sofreram um processo de remoção, é uma coisa que mexe com o emocional da gente, mexe com tudo. Porque quando você fala em combater o Estado, ou você tentar argumentar contra a prefeitura, é algo que você nunca iria imaginar que você fosse fazer. E para isso, a Pastoral de Favelas, como a doutora Eliane falou, ela foi fundamental, porque ela, naquele momento, ela soube, primeiro, ser, acolher, acolher aquelas primeiras pessoas que foram lá. E, em seguida, escutá-las com carinho e depois se prontificar a vir aqui. E quando vieram aqui, justamente deram nortes, direções. Olha, a gente tem que fazer isso. Mas vocês têm que participar, vocês têm que estar presentes, porque nós só vamos aqui apoiar vocês. E todo esse aprendizado que foi tido com a Pastoral de Favelas foi fundamental para que depois viesse a academia, viesse os outros movimentos sociais. Eu lembro muito bem que nós participávamos de várias reuniões e sempre tinha uma pessoa da Pastoral de Favelas. Então, vamos fazer uma menção a uma pessoa aqui que não está aqui mais entre nós, mas também foi muito importante, Célia, da Pastoral, né? Perdemos a Célia, né? Então, vamos também fazer menção à Célia, vamos fazer menção ao seu Antônio, e eu faria até mais, fazer menção a todos aqueles moradores que no início acompanharam a gente, que infelizmente morreram, né? Faleceram, ou ficaram tão doentes que depois sumiram simplesmente da luta. Então, assim, doutora Eliane, nós ficamos muito gratos de escutar esse relato, porque a gente não poderia deixar de registrar a atuação da Pastoral de Favelas. E a doutora Eliane, junto com as agentes da Pastoral, tinha a Lúcia, tinha a Célia, tinha a Maria da Paz, se manteram sempre aguerridas, conduzindo a gente em outros locais, em outros territórios, onde a gente se fazia presente também para aprender. Ou seja, o mesmo trabalho que foi desenvolvido aqui na comunidade indiana foi desenvolvido em outros locais. E lá estavam elas. Ó, eu vou dar carona para vocês, ó, vocês vêm com a gente, ó, vamos estar esperando vocês em tal ponto. E a gente meio ressabiado, né, porque a gente não tinha esse costume de sair daqui. Então a gente foi aprendendo os primeiros passos, e com esses primeiros passos a gente foi evoluindo. Eu gostaria de
falasse mais um pouco, doutora Eliane, como é que é esse trabalho realmente de ser advogada da Pastoral de Favela? O que é a advogada da Pastoral de Favela? O que significa, por favor? Então, eu como advogada, né, eu antigamente eu só dava orientação jurídica, né, nas comunidades, não atuava juridicamente na legalização da posse, mas o advogado nesse processo ele é fundamental. Por quê? Por causa levar ao conhecimento dos moradores que existem leis que os protegem, né? Porque a maioria dos moradores, eles acham, por eles não terem um documento do imóvel, não ter o registro da propriedade, não ter um RGI registrado, ele não tem direito. Então, a gente tenta, como advogada, capacitar os moradores em relação aos seus direitos, né? Hoje, a gente atua até juridicamente em alguns processos de uso capião coletivo, que é a forma de legalizar a posse dessas comunidades. Nós já fizemos, temos vários processos, mas dois, fundamentalmente, já terminou. A gente já conseguiu legalizar a posse dessas comunidades, que é a comunidade Mangueirinha, em Botafogo, ali em cima do cemitério São João Batista, e na Chácara do Catumbi. Então, assim, é muito gratificante para a gente dizer para o morador que ele tem o direito e levar o direito reconhecido a ele. Então, hoje, esses moradores já têm o documento de propriedade do imóvel. Então, ele sabe que não é tão fácil tirá-los daquele local, como sempre foi feito pelo poder público, né? Ah, você não tem direito, então você tem que sair. Vou te dar 10.000 reais para você sair da sua casa, né? Então, não existe mais isso para muitas comunidades, porque elas sabem quem tem direito e podem ficar ali, né? E sempre orientando que, se não for para pastoral, procure o núcleo de terras da defensoria, que é um núcleo específico que lida só com a moradia, né? Para que os direitos não sejam violados. Então, normalmente, eu gostaria muito de fazer um trabalho maior como advogado nas comunidades, ou seja, o trabalho preventivo. Não deixar como aconteceu na Indiana, né? As pessoas nos procuraram porque estavam ameaçadas de remoção iminente mesmo, né? Então, eu queria até fazer um trabalho, tentar visitar as comunidades, orientá-los, e caso o poder público chegasse e quisessem removê-los, que eles procurassem a pastoral, procurassem a defensoria, né? E levar também alguns outros tipos de serviços para eles, né? Com parceiros que a gente pode ter, né? Tem a lei da ATIS, né? Que foi da Marielle Franco, que foi em relação... É uma lei muito importante e as pessoas não sabem dos seus direitos, que é um meio, é feito pelo CAL, né? Pessoal do CAL, eles conseguiram fazer essa lei que dá apoio aos moradores em relação a construções de suas casas, para tentar legalizar esse imóvel. Então, esses assuntos são muito importantes eles saberem antes de que alguém entre em processo de remoção contra eles. Mas o trabalho é muito grande, são muitas comunidades e a gente ainda não tem muitas pernas, né? Então, assim, eu até ponho aqui trabalho voluntário de advogado, de arquitetos, engenheiros, são muito importantes. Se quiserem conhecer a pastoral, né, trabalhar com a gente, dando apoio, vão ser muito bem-vindos. Esses profissionais que queiram entrar nessa luta, né, dos moradores das comunidades. Foi muito importante essa tua fala agora, doutora Eliane, que falou sobre o CAL, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e eu lembro que, em dado momento, nós, representando a comunidade, como um grupo, um mero
meras pessoas que foram ali para somar forças e outras que estavam passando por uma situação. Eu lembro dos contralaudos, dos engenheiros, né, que foram voluntários junto com a pastoral para participar de uma assim, como se diz, uma visita, aonde alguém falava, não, isso aqui não dá certo. Aí tinha um engenheiro lá, né, o Maurício, que foi um engenheiro, que é Maurício Campos, foi muito fundamental importante. nesse processo. Então, ele fazia o contralaudo e ele falava, não, mas isso aqui que eu estou falando não tem nada a ver. Então, assim, a importância da pastoral em agregar pessoas de outras profissões, de Parceiros, né? outras especialidades, né, parceiros, que pudessem justamente fortalecer esse desejo do morador que da noite para o dia, não, você não pode ficar aí. E a gente não espera, né? Porque, olha, hoje eu posso falar de cadeia, muita gente que mora em algumas comunidades que passaram por processo de remoção, que é uma coisa muito triste. Você não imagina, mas é como se você perdesse tudo. Porque a pessoa fala que você não tem direito de ficar ali. E você investe, né? Você investe todo o seu dinheiro, toda a sua economia, você cria a sua rede, você tem até os familiares mais próximos, e da noite para o dia alguém fala que você não existe. Eu acho que tão gritante quanto você ser despejado, como eles querem tirar você do local, é a forma abrupta como a informação chega a você. Olha, você nunca existiu aqui, você não era nem para estar aqui. Só que são pessoas que vivem há décadas, né? Pessoas que vivem há mais de 40, 50 anos no mesmo local. E a gente se pergunta, nossa, mas o poder público ele sempre veio aqui pedir voto. Ele sempre veio aqui pedir voto, né? Porque É a mesma verdade. pessoa, a mesma pessoa que faz parte do executivo, um dia ele teve que ser um cidadão comum. Então, para ele chegar no executivo, ele precisa pedir voto. Engraçado que ele conhece todos nós, e quando ele se impõe de um poder, né? Ele chega para você e fala assim: "Ah, você está errado." Aí, a vontade que dá, né? Assim, por que você pediu meu voto então? Por que você É, pediu para eu te exatamente. ajudar? E hoje você quer tirar o teu bem. Assim, as pessoas ficaram doentes, como eu falei, alguns morreram, nada Já vai, tivemos vários casos. nada vai compensar. Nada vai compensar, não tem indenização que pague. Sabe por quê? Porque lá dentro a gente sempre vai ter a sequela disso, sabe? A gente está sequelado, não adianta. A gente É, nunca vai esquecer. A gente, não tem como você ver o sorriso amplo de uma pessoa que passou por um processo assim, tão é, violento, gritante. é trauma para o Então, resto da vida, com sim, certeza. Uma e coisa, Marcelo, que eu gosto muito de falar e eu acho que é importante, né? As pessoas, às vezes, marginalizam, né, o morador da comunidade, mas quem mantém a cidade são os moradores das comunidades, né? E trabalham lá para o pessoal de baixo. E eu falo, você acha que uma pessoa que mora no alto da Rocinha, no alto do Vidigal, que às vezes subia com tijolos nas costas para construir sua casa, era uma opção dele? Não, era necessidade, né? Os aluguéis estão muito caros aqui para baixo. Ninguém consegue mais. Uma pessoa que recebe um, dois salários mínimos não consegue pagar um aluguel. Então, ele cria alternativa de moradia para ele. Por quê? Falta políticas públicas de habitação no Rio e no Brasil todo, né? Então, assim, ninguém escolhe morar lá no alto, subir com compras todo dia, vários degraus para ficar lá em cima, né? Não é bem por aí. Então, as pessoas não reconhecem a dificuldade que é de morar numa comunidade, né? a gente vê que existe a segregação, né? Um estigma. As pessoas só são, como eu falei, a gente, muitas das vezes, que mora na comunidade, naquela época determinada do ano, de tempos em tempos, a gente é abraçado,
divide o mesmo copo com a gente. Quando você precisa fazer um condomínio, quando você precisa fazer uma infraestrutura dantesca, não todos são bem-vindos. Acabou a obra, acabou tudo. Olha, não quero nem que eles apareçam aqui por perto. Então, assim, Pois é, fal- faltou e falta muito ainda uma educação por parte de quem tem poder público, quem está no poder público, para entender que todos nós somos cidadãos, todos nós fazemos parte da sociedade. Então, quando você exatamente. constrói uma cidade, quando você constrói algo, você é bem-vindo. Mas quando você deixa de ter utilidade, você é uma pária da sociedade, você não tem mais nenhum valor. Isso que É foi verdade. falado aí das comunidades, das favelas, foi como o Rio de Janeiro foi se formando ao longo do tempo, né? É A gente verdade. vê, você falou da história da pastoral, do Papa, né? O Papa indo ao Vidigal para poder dizer que aquelas pessoas têm direito de permanecer lá. E você vê hoje o Vidigal, como é que está aquela potência lá, lindo, cheio de hostel, cheio de prédios, quer dizer, totalmente pavimentado. Então, você vê, se aquelas pessoas tivessem desistido, elas hoje não estariam ali. E hoje é um local privilegiado, mas privilegiado por quem acreditou e ficou, né? Com certeza. Vamos ficar, né? É um direito, vamos ficar, né? Com Mas certeza. um preço muito alto que eles pagaram, É. porque eles tiveram todo aquele estigma. Muito linda essa história. Doutora Eliane, Sim. então, muito obrigado. Eu não agradeci no início, mas a gente está sempre conversando, né? Muito obrigado pela sua participação, ela foi muito boa e a gente está sempre convidando pessoas que participaram da luta, entendeu? Então, você não se assuste se você falar com alguém e falar assim, eu já conversei também lá no Museu de Memórias, porque justamente a gente hoje está fazendo esse resgate para que não fique somente a fala de quem participou, mas a fala de quem colaborou, esteve aqui, não morando aqui, e acreditou na nossa luta, acreditou que todos nós deveríamos ficar como nós ficamos. Né? Então, quer dizer, é Eu muito que importante agradeço. a gente registrar que se a gente hoje está aqui, é cada um que veio, saiu da sua residência, saiu do seu serviço, disponibilizou a vir aqui e aí se engajar nessa luta, porque foi uma luta e não foi fácil. Foi, foi. Suas considerações finais, por favor, que a gente já vai estar finalizando, tá bom? Tá ótimo. Eu que agradeço pela participação, acho que é muito importante, né, esse bate-papo e recordar sempre, né, é uma forma de não esquecer que foi uma luta e que, bem dizer, vocês já venceram, né, essa luta por direito à moradia e obrigada. E a pastoral com certeza vai estar sempre aqui à disposição de vocês no que for necessário, tá bom? Muito obrigado, doutora Eliane. Estamos encerrando essa entrevista, bela entrevista, muito rica, muito proveitosa.